Fala, rapaziada do meu canal, tô vindo a mais um vídeo e hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês sobre poder, né? Não busque poder, o título desse vídeo é esse. E eu vou explicar pra vocês por que vocês não devem buscar poder, tá? E em buscar poder não no sentido de você não deve correr atrás do poder, mas você não deve demonstrar que você quer o poder. É isso que a gente vai comentar, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Sem muita enrolação, rapaziada. Pega teu café, alguma coisa aí, bota o fone se tu quiser só me ouvir, não quiser me ver e vamos lá. Cara, a gente tem que primeiramente compreender o seguinte, a gente tem que compreender que quem quer poder e mostra para o público ou para o mundo que quer poder, normalmente não ganha poder. Por quê? Porque é muito simples. Hoje, eu falo do Brasil, né? Hoje a gente vê a nossa sociedade brasileira totalmente quebrada, né? Quando você vê alguém tentando vencer na vida ou tentando aumentar seu nível, seja ele intelectual, físico, enfim, a gente vai ver uma grande puxação de quem está embaixo puxando quem está saindo. Então, a partir do momento que você demonstra que você quer poder, você demonstra que você quer ganhar, que você demonstra que você quer vitória, mas necessariamente tem que ser poder, ou seja, quando você está em algum evento social e você quer ser o líder, ou você quer ser o cara que parece que guia todo mundo, exatamente isso. Eles vão te ridicularizar. Por quê? Porque justamente há essa ideia de você não deixar quem está subindo subir. Então, já vejamos o seguinte. E a gente vê que pessoas que buscam poder, que deixam claro que querem poder, elas costumam perder da pior forma possível. Porque, normalmente, a sociedade, ela costuma amassar e destruir pessoas que buscam poder e falam que querem poder a todo momento. Agora, há uma diferença de você buscar poder e falar para a sociedade e para o mundo que você quer poder, e a diferença entre você buscar poder, mas não demonstrar que você quer poder. Essa é a melhor forma de você subir socialmente falando. Por quê? Porque as pessoas costumam acatar e abraçar pessoas. Pessoas que não demonstram necessariamente que querem poder. Elas demonstram humildade, elas demonstram todo qualquer outro tipo de sentimento que não pareça que ela quer o poder. Isso é estratégia, né? Tem o livro Robert Greene, 48 Leis do Poder, que eu uso como muita base para esse tipo de coisa, que fala, saiba usar os inimigos, né? Não confie demais nos amigos. Por quê? Porque essa frase, ela literalmente vai te explicar exatamente o que eu acabei de te explicar, só que com termos um pouco mais refinados, entendeu? E tá, e como que você consegue se arrumar para conseguir poder socialmente falando, sem parecer que você quer poder? Cara, a primeira forma da gente compreender essa situação é que quando a gente está falando socialmente, a gente fala em grupo. Quando a gente fala em grupo, com outras pessoas, com alguém, ou com alguém do tipo, quando você demonstra que você quer poder, você pode soar arrogante, a menos que você tenha alguma coisa que te garanta o poder. Como assim? Um tipo de diploma, um tipo de referência acadêmica ou um tipo de referência social. Isso vai te colocar no poder, a menos que você fale que você quer poder, meio que você vai ter poder. Por exemplo, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele pode falar que ele quer poder o tempo que ele quiser, porque ele tem o cargo dele praticamente garantido, entendeu? Então a gente pode ver que há ocasiões muito específicas onde você falar que você quer poder não vai te prejudicar. Mas se você está subindo na hierarquia social, você evitar conversar sobre poder para não parecer ser uma pessoa arrogante, é interessante. Eu acho que é um dos maiores princípios para quem busca poder. Essa questão de estratégia, de não demonstrar que você quer poder. Tá? Não necessariamente enganar as pessoas, mas conseguir construir um caminho aonde que não pareça que você precisa de poder. Eu falando de poder de mandar em pessoas, tá? Em ter relevância. Esse é o tipo de poder que eu tô falando com vocês aqui. Então, a partir do momento que você fala não busque poder, é exatamente o que eu quero transmitir para vocês, entendeu? Certas atitudes ou certas coisas que podem parecer arrogantes podem te queimar a longo prazo socialmente falando. E a partir do momento que te queima a longo prazo, apagar determinada imagem ou esquecer determinada imagem de uma pessoa ou até outras pessoas que seriam uma imagem referente a você se torna difícil, porque você vai ter que começar um trabalho de limpeza social. E convenhamos, limpeza social não é tão fácil quanto parece, porque você tem que se organizar e ir limpando, tá?
Vale lembrar que isso é equivalente só para jogos sociais, tá? Dificilmente uma pessoa que não pratica jogos sociais, por mais que eu sou um defensor da ideia de que todos nós participamos do jogo social da vida, tá? Participamos e vamos continuar participando, por mais que você escolha jogar ou não jogar esse jogo social, a gente participa. Tá? Eu vou trazer um vídeo para vocês sobre o que é jogo social aqui para vocês, uma aula, né? Uma aula focada aí para vocês, o que significa, o que é jogo social. É como se fosse um tabuleiro de xadrez. Mas aqui, voltando a falar de poder, o poder ele tem que ser escondido. Você tem que criar uma cortina de fumaça para poder construir esse poder. E construir devagar, e construindo quieto. Algo que tenha uma base, você vai crescendo cada vez mais para poder chegar no seu destino. Então definir metas, esconder o poder, criar uma cortina de fumaça, uma narrativa é importante. A gente pode ver em jogos sociais, por exemplo, o BBB é uma clássica ideia de um jogo social absurdo que a gente tem pela mídia hoje. E a gente vê o que? Jogo social. Lá dentro você é obrigado a criar uma cortina de fumaça ou uma intriga ou uma briga. Enquanto eles brigam, você vai construindo uma ideia, construindo uma filosofia, seja ela vitimista ou não, para conseguir escalar. Ou seja, usando essa ideia, você consegue perceber que ele não deixa claro que ele quer poder, seja lá quem for. Aqui é só uma ideia hipotética, mas você vê que a pessoa que está usando isso, enquanto eles estão brigando e focado aqui, a pessoa que quer poder ou que quer ganhar o BBB no caso, ela começa a escalar, fazendo o quê? Às vezes networking com determinada pessoa, ou às vezes conseguindo influenciar outra pessoa de outro lado, que não era o lado dela, e assim você começa a subir, montando uma intriga, uma bagunça, montando a cortina de fumaça. Isso é importante. Por isso que eu digo pra você, não demonstre que você quer poder. Isso é importante desde os seus princípios. Quando você deixa claro que você quer poder, é muito provável que pessoas se juntem para te derrubar. Até mesmo se você não oferece perigo algum de início. Mas vai haver pessoas que queiram te derrubar. Por quê? Exatamente por causa da inveja, né? Esse sentimento fajuto, esse sentimento ruim, esse sentimento fraco, ele vai surgir em pessoas que são descontroladas e eles vão querer te derrubar. E uma frase que eu sempre falo entre meus amigos, entre as pessoas que eu convivo, é o seguinte: um intelectual é muito poderoso, mas o intelectual, quando é confrontado, ou ele é derrubado, ou ele é tentado ser difamado por 30 pessoas burras, ou 30 pessoas, 30, 40, 20 pessoas que não têm o seu nível intelectual, mas eles têm a massa com eles, você pode ter certeza que a massa burra ou a massa menos intelectual, chame como você quiser, é capaz de derrubar o intelectual. Por quê? Justamente porque a massa é como se fosse o povo, e eles vão derrubar. É só ver o que aconteceu com o Olavo de Carvalho, por exemplo. O Olavo de Carvalho, um filósofo absurdo, que, querendo ou não, começou a ser atacado pela mídia como guru da extrema-direita, que eu já falei aqui várias vezes, não tem o menor sentido esse argumento, e o Olavo, ele nunca buscou poder. E só que a questão do Olavo é diferente, né? Ele nunca buscou poder de verdade, ele nunca quis o poder. Ele era um filósofo e um cara que opinava, mas não necessariamente ele era focado em poder, como Maquiavel, por exemplo. E a gente pode ver o seguinte, mesmo ele não buscando o poder em si, a mídia conseguiu derrubar ele. Você viu pessoas com intelecto bem menor se juntando e conseguindo acabar com a imagem do Olavo. Por quê? Porque simplesmente a inveja conseguiu corromper o povo, a grande massa, a militância, e derrubaram um cara muito importante. Veja bem, quando eu falo derrubaram, eu falo mediaticamente falando, socialmente, porque ele nunca foi derrubado, de fato. Um sujeito muito inteligente, que tem livros absurdos, que tem livros inteligentes, como O Imbecil Coletivo, é um livro que eu gosto bastante, por sinal. Ele nunca foi derrubado com argumentos, fatos e esquecido. Não, ele foi derrubado socialmente falando e pela mídia. Hoje o Olavo é um cara queimado, por mais que hoje ele já faleceu, né? Mesmo assim ele tem essa visão mais prejudicada, porque socialmente falando, queimaram ele. Enfim, é isso que eu queria falar pra vocês. Então, não busquem poder, tá? Não busquem poder de forma direta, não expressem que vocês querem poder, justamente porque pode dar problema para vocês, socialmente falando. É um mundo muito complicado, a gente vai ver o que? Jogo social o tempo inteiro, e fiquem atentos, ativem o sininho de notificação, porque vai sair vídeo falando sobre jogo social aqui, então já fiquem ligados, porque jogo social é uma filosofia que eu tenho, e que é algo que eu não vi em outro filósofo, pelo menos até então. Então eu acho que vai ser bem legal para vocês. É isso, valeu e fui.